Na noite de 28 de maio de 2023, na pequena cidade italiana de Senago, desapareceu sem deixar vestígios Giulia Tramontano, de 29 anos. Grávida de 7 meses, ela não atendia as ligações nem mantinha contato com os familiares. O primeiro a comunicar seu desaparecimento foi o homem com quem ela morava, Alessandro Impolantoni. Ele afirmava que ao voltar do trabalho para casa, encontrou o apartamento vazio e supostamente não fazia a menor ideia de para onde sua amada poderia ter ido. Desde o início, havia coisas estranhíssimas demais nesse caso. Giulia não levou consigo a maior parte de seus pertences pessoais e seus planos para o futuro próximo não previam um desaparecimento repentino. Os investigadores, ao analisarem suas últimas ações, logo se depararam com fatos ainda mais preocupantes. Na noite anterior ao seu desaparecimento, Giulia enviou uma mensagem para sua mãe, Loredana, e para uma amiga, contando que havia tido um sério conflito com Alessandro. Ela estava abalada e escreveu que a situação a preocupava muito. Mas a principal pergunta continuava sem resposta: o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E se Giulia realmente saiu de casa porque ninguém mais a viu? Alguns dias depois, a investigação começaria a desvendar esse emaranhado de mentiras que levaria a uma verdade horrível. Giulia Tramontano nasceu em 2 de maio de 1994, na pequena cidade de Sant'Antimo, localizada na província de Nápoles. Ela cresceu cercada pela família, em um ambiente de apoio e calor humano. Desde pequena, os pais lhe incutiram o desejo de independência. A família valorizava as tradições e, apesar das visões modernas, a casa sempre foi um lugar para onde se podia voltar em busca de conselho e conforto. Após terminar a escola, Giulia começou a se interessar pelo setor imobiliário. Ela adorava a arquitetura, se interessava por investimentos e se via como uma corretora de imóveis bem-sucedida. Após terminar a escola, ela entrou na universidade, onde obteve a formação adequada. Com uma mente analítica e excelentes habilidades de comunicação, ela rapidamente dominou a profissão e, aos 25 anos, já havia conquistado uma boa reputação nesse setor. Mas para Giulia, isso não era suficiente. Ela sonhava com a vida em uma grande cidade cheia de oportunidades. Aos 26 anos, sua carreira em sua cidade natal havia atingido o teto. Trabalhando em uma imobiliária, ela percebia que as perspectivas ali eram limitadas. Inspirada pelas histórias de conhecidos, ela decidiu se mudar para Milão, uma cidade que, em sua opinião, lhe abriria novas oportunidades. No final de 2020, sua decisão estava completamente tomada. Milão era um símbolo de independência, de novos encontros e da carreira com a qual ela sonhava. A preparação para a mudança foi rápida. Depois de arrumar as malas e se despedir da família, a jovem partiu para a cidade que deveria se tornar seu novo lar. Ao se mudar, Giulia mergulhou imediatamente no trabalho. Em Milão, o mercado imobiliário era dinâmico, exigia coragem e persistência. Ela se adaptou rapidamente, começou a fazer contatos, participar de reuniões e fechar negócios. A nova vida a inspirava. Mas, em meio à rotina de trabalho, faltava felicidade pessoal. Foi justamente nesse período que ela conheceu Alessandro. O encontro deles aconteceu em um dos estabelecimentos de Milão, para onde ela foi convidada pelos colegas após fechar um negócio de sucesso. Alessandro trabalhava como barman em um bar luxuoso de um hotel 5 estrelas. Ele era um ano mais velho que ela. Charmoso, sorridente, ele facilmente fazia amizade com as pessoas. Sua confiança e carisma atraíram Giulia. Ela sentia que, ao lado dele, podia relaxar, esquecer as preocupações do trabalho e simplesmente aproveitar o momento. As primeiras semanas de convivência deles foram tranquilas. Eles passavam as noites em restaurantes, caminhavam pela cidade ao entardecer e faziam planos para o futuro. Alessandro contou que tinha um filho de um relacionamento anterior, mas garantiu que o passado havia ficado para trás e que agora buscava estabilidade. Giulia acreditava que havia encontrado a pessoa com quem poderia construir um relacionamento sólido. O romance deles evoluiu rapidamente e, em poucos meses, eles decidiram morar juntos. Giulia tinha esperança sincera de que a mudança para Milão lhe traria não apenas oportunidades de carreira, mas também felicidade pessoal. Ela tinha certeza de que estava destinada a construir uma família com Alessandro, mas naquela época ela ainda não sabia quais segredos aquela pessoa escondia e a que levaria sua decisão fatídica. Alessandro Impolantoni nasceu em 1993.
Sua vida em Milão estava longe de ser estável, apesar da confiança com que ele falava sobre si mesmo. Trabalhando como barman em um estabelecimento de elite, ele estava em contato constante com clientes ricos, empresários de sucesso e celebridades, o que lhe permitia manter habilmente a imagem de alguém acostumado ao luxo. Ele sabia conquistar as pessoas, fazia amizades com facilidade e era um mestre da manipulação, escondendo suas verdadeiras intenções por trás do charme e carisma. Seu trabalho no bar lhe proporcionava não apenas uma renda estável, mas também inúmeras conexões. Ele sabia como se apresentar corretamente, criando a ilusão de um homem confiante que supostamente almeja mais. Os colegas o consideravam encantador, mas superficial. Ele nunca se revelava de verdade, preferindo manter a imagem de uma pessoa despreocupada e sociável. Os clientes e as pessoas ao seu redor tinham a impressão de que ele vivia a vida ao máximo. Mas por trás dessa imagem havia muito mais do que ninguém sabia. Quando ele começou a namorar Júlia, seu comportamento não revelava nenhum problema oculto. Pelo contrário, no início ele parecia ser um parceiro atencioso e cuidadoso. Ele sabia o que dizer, como se apresentar da melhor forma possível. No entanto, com o tempo, o verdadeiro caráter de Alessandro começou a se revelar de outra maneira. Gradualmente, começaram a surgir problemas no relacionamento. Os primeiros sinais de alerta apareceram logo depois que o casal passou a morar junto. Alessandro frequentemente fazia piadas sobre Júlia, mas essas brincadeiras se tornavam cada vez mais sarcásticas. Ele chamava a atenção para o sotaque dela, insinuando que pessoas do sul da Itália eram diferentes dos nortistas, e não de uma forma positiva. Ele zombava abertamente das preferências futebolísticas dela, sabendo que esse era um assunto importante para ela. No início, Júlia não dava muita importância a isso, achando que era apenas uma brincadeira inofensiva. No entanto, com o tempo, ficou claro que havia algo mais por trás dessas palavras. As brigas começaram a acontecer com mais frequência. Alessandro demonstrava irritação por pequenas coisas. Ele não gostava de como Júlia organizava as coisas, de como ela reagia às suas palavras, de como respondia às perguntas. Ele podia interromper a conversa de forma brusca, ou até mesmo ignorá-la completamente, fazendo-a se sentir culpada. Nesses momentos ele se tornava frio, distante, e depois, de repente, voltava ao comportamento de antes, como se nada tivesse acontecido. As oscilações emocionais no relacionamento deles se tornaram algo normal. Em um dia ele podia ser carinhoso e atencioso, e no seguinte, absolutamente indiferente. Júlia tentava entender o que estava acontecendo, mas não encontrava explicações. Ele nunca falava abertamente sobre seus sentimentos, deixando-a na ignorância. No entanto, o maior engano do qual ela nem sequer suspeitava era sua vida dupla. Quando Alessandro saía para o trabalho, Júlia pensava que ele passava as noites no balcão do bar. Mas na verdade, ele já vivia uma vida dupla há muito tempo. Já alguns meses depois do início da vida em comum deles, ele começou um relacionamento com outra mulher, Allegra. Ele conheceu Allegra no trabalho. Ela era mais jovem que ele, falava vários idiomas e estava construindo uma carreira no setor hoteleiro. Alessandro se apresentou a ela como um homem solteiro, que supostamente já havia terminado com Júlia, mas continuava morando com ela temporariamente por circunstâncias forçadas. Ele mantinha essa imagem com habilidade, garantindo a Allegra que Júlia já estava procurando um novo lugar para morar e que logo se mudaria. Nem Júlia nem Allegra suspeitavam da existência uma da outra. Para cada uma, ele desempenhava um papel, escondendo a verdade de forma tão habilidosa que nenhum detalhe despertava suspeitas nelas. Com uma, ele planejava o futuro, com a outra, aproveitava o momento sem admitir que sua mentira pudesse algum dia vir à tona. Os problemas no relacionamento de Júlia continuavam a aumentar. Ela sentia que algo estava errado, mas não conseguia entender o motivo. O tempo passava, a tensão aumentava, mas Alexandre continuava levando uma vida dupla, sem perceber que o fim de suas mentiras já estava próximo. No final de 2022, Júlia começou a notar mudanças em seu bem-estar. Cansaço constante, preferências alimentares incomuns e um atraso fizeram com que ela começasse a pensar. Sem hesitar, ela comprou um teste de gravidez e, ao fazer o teste em casa, viu 2 linhas nítidas. A consciência de que estava esperando um filho provocou nela sentimentos contraditórios. Por um lado, ela sonhava com uma família e filhos. Por outro, os últimos meses de relacionamento com Alexandre tinham sido difíceis. Apesar disso, ela decidiu que deveria contar a notícia pessoalmente para ele. Escolhendo o momento certo, Júlia contou a Alexandre com nervosismo que estava grávida.
Ela esperava diferentes reações, surpresa, alegria ou até um leve susto, mas o rosto dele permaneceu impassível. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então fez uma única pergunta: "Você tem certeza disso?" Ele não demonstrou interesse, não fez perguntas sobre o tempo de gestação ou sobre como ela estava se sentindo. Sua indiferença era evidente. Nos dias seguintes, ele não voltou a tocar no assunto, não discutiu planos para o futuro, nem perguntou sobre as próximas consultas médicas. Júlia se sentia abandonada, mas esperava que, com o tempo, ele aceitasse a situação e começasse a demonstrar interesse. Com a chegada do ano novo, a atitude de Alexander não mudou. Júlia passava as noites sozinha com cada vez mais frequência, refletindo sobre seu futuro. Ela continuava trabalhando, tentava não se fixar no que estava acontecendo, mas a inquietação crescia dentro dela. Enquanto isso, um novo acontecimento mudou a vida de Alexander. No início de 2023, ele descobriu que sua amante, Alegra, também estava grávida. Essa notícia o pegou de surpresa. Alegra, assim como Júlia, não suspeitava da existência de outra mulher e acreditava que ela e Alexander tinham um relacionamento verdadeiro. Ao contrário de Júlia, ela não tinha certeza se queria manter a gravidez. Percebendo que sua vida dupla estava desmoronando, Alexander convenceu Alegra de que um filho não se encaixava em seus planos naquele momento. Ele disse a ela que apoiaria qualquer decisão que tomasse, mas insinuou que a interrupção da gravidez seria a melhor opção. Alegra hesitou por muito tempo, mas acabou aceitando seus argumentos. Alexander a acompanhou ao procedimento médico, certificando-se de que a questão estava encerrada. Ele esperava que agora pudesse se concentrar em resolver o outro problema, a gravidez de Júlia. Mas ao contrário de Alegra, Júlia decidiu firmemente manter o bebê, apesar do distanciamento de Alexander. Ele tentou convencê-la a reconsiderar sua decisão, mas Júlia não mudou de opinião. Para ela, foi uma escolha consciente. Ela sentia que seu relacionamento com Alexander havia chegado a um impasse. Mas ela estava pronta para criar o bebê sozinha. Ela não sabia que essa escolha se tornaria um ponto de virada em seu destino. Depois que Júlia se recusou a fazer um aborto, Alessandro percebeu que a situação estava saindo do controle. Sua decisão firme destruía os planos dele e o obrigava a procurar outra maneira de se livrar do problema. Tudo isso levou Alessandro a começar a estudar sistematicamente informações sobre venenos. Ele procurava na internet maneiras de envenenamento, analisava quais substâncias poderiam ser eficazes, mas ao mesmo tempo imperceptíveis. Entre as opções, ele considerava compostos químicos presentes em produtos domésticos, venenos vegetais, assim como ricina e compostos cianídricos. No entanto, a maioria das substâncias que ele encontrou eram ou de difícil acesso ou deixavam vestígios evidentes no organismo da vítima. No final, sua escolha recaiu sobre os rodenticidas, produtos para a eliminação de roedores. Eles eram vendidos sem receita e não levantavam suspeitas. Além disso, ele encontrou informações de que alguns tipos destroem o organismo lentamente, causando hemorragias internas, fraqueza e anemia, o que poderia parecer complicações da gravidez. Desde o início de 2023, Alessandro começou a colocar seu plano em prática. Ele misturava veneno na comida e nas bebidas de Júlia em pequenas doses, esperando que a saúde dela começasse a piorar. Depois de algumas semanas, ela realmente começou a apresentar sintomas estranhos: cansaço constante, tontura, náusea e dores agudas no abdômen. Júlia reclamava do mal-estar para as amigas, mas atribuía isso à gravidez. Ela não suspeitava que a verdadeira causa era outra. Alessandro observava atentamente o estado dela, esperando que o efeito se tornasse mais forte. Mas o veneno não funcionou como ele esperava. Desiludido, ele começou a procurar informações sobre maneiras de potencializar o efeito da substância tóxica, mas ainda assim não obteve resultado. Júlia continuava se sentindo mal, mas seu organismo resistia e a gravidez seguia em frente. Isso deixava Alessandro furioso. Seu plano inicial não funcionou e agora ele foi obrigado a buscar outra saída para a situação. Alessandro estava acostumado a controlar o seu entorno. Ele construía cuidadosamente suas mentiras, sabia o que dizer e como convencer cada mulher de sua versão dos acontecimentos. Júlia acreditava que ele estava apenas passando por um momento difícil e que logo mudaria sua atitude em relação à gravidez. Alegra tinha certeza de que ele já não mantinha nenhum relacionamento com a ex. No entanto, um passo em falso destruiu seu jogo cuidadosamente planejado. O primeiro sinal de alerta para Alegra foi o fato de Alessandro ficar visivelmente nervoso quando o assunto era seu passado.
Ele evitava falar sobre sua vida antes de conhecê-la e não mostrava suas redes sociais. Não mencionou a ex-namorada. No começo, isso não levantou suspeitas, mas aos poucos as inconsistências começaram a se acumular. O verdadeiro ponto de virada aconteceu quando Allegra viu por acaso algumas fotos no celular dele. Eram fotos recentes nas quais ele aparecia com Julia. As poses deles, os olhares, tudo indicava que esse relacionamento não tinha terminado. Allegra decidiu não tirar conclusões precipitadas. Ela começou a observá-lo, memorizando os detalhes. Ele costumava sair à noite dizendo que estava ficando até mais tarde no trabalho, mas no hotel, os colegas dele comentavam que ele saía mais cedo. Às vezes ele não atendia às ligações e depois se justificava. Quando Allegra finalmente perguntou diretamente sobre as fotos, Alessandro não se abalou. A reação dele foi imediata. Ele afirmou que Giulia não conseguia aceitar o término e estava espalhando essas fotos de propósito para fazê-lo se sentir culpado. Allegra queria acreditar, mas algo na explicação dele lhe pareceu estranho. Ela começou a fazer mais perguntas, às quais ele respondia com cada vez menos segurança, tentando desviar o assunto. Alessandro, de repente, afirmou que Giulia não só não conseguia esquecê-lo, como também inventou uma gravidez para mantê-lo por perto. Agora ele tentava convencer Allegra de que a criança na verdade não existia, mas sua pressa só aumentou as suspeitas dela. Alessandro preparou um teste de DNA falso, alterando os dados em um arquivo baixado da internet. Segundo ele, esse teste deveria provar que ele não tinha relação com a criança. Allegra aceitou essa versão, mas as dúvidas não desapareceram. Ela não conseguia se livrar da sensação de que havia algo que não sabia. Alguns dias depois, ela decidiu verificar tudo por conta própria, pegando o telefone de Alessandro. Enquanto ele dormia, ela encontrou o número de Giulia e lhe enviou uma mensagem. A resposta chegou quase imediatamente. Giulia não parecia uma mulher obcecada por vingança. Pelo contrário, ela também queria saber a verdade. No dia seguinte, Allegra sugeriu que se encontrassem pessoalmente. Ambas sabiam que aquela conversa mudaria tudo. O encontro entre Giulia e Allegra aconteceu no hotel onde a segunda trabalhava. Elas combinaram o horário com antecedência. Ambas estavam tensas, mas queriam descobrir a verdade. Allegra não compreendia o quão profundamente Alessandro a havia enganado, e Giulia não conseguia acreditar que o homem com quem planejava o futuro levava uma vida dupla. A conversa começou com cautela. Allegra foi a primeira a compartilhar o que havia descoberto. Ela contou como Alessandro a assegurava de que Giulia não fazia mais parte da vida dele. Depois mencionou o teste de DNA que supostamente provava que a criança não era dele. Giulia ouviu atentamente. Quando Allegra terminou, ela disse calmamente que o teste era falso. Ela nunca sugeriu fazer exames, e o período da gravidez coincidia com o relacionamento deles. Além disso, ela disse que eles ainda moram juntos e que Alessandro nunca lhe deu motivo para pensar que o relacionamento deles havia terminado. A cada minuto, Allegra percebia com mais clareza que havia sido enganada desde o início. A percepção dela sobre a situação mudou. Ela já não tinha mais dúvidas sobre a verdade. A mágoa se misturou à decepção, mas ela não sentia raiva de Giulia. Pelo contrário, agora estava claro que ambas haviam se tornado vítimas da mesma mentira. A conversa durou mais de 1 hora. As mulheres discutiram os detalhes de seus relacionamentos com Alessandro, tentando montar o quebra-cabeça. Ao final da conversa, elas já não se sentiam rivais. Entre elas, surgiu uma estranha sensação de solidariedade. Em determinado momento, Giulia tomou uma decisão definitiva. Ela não pretendia ficar com alguém que manipulava seus sentimentos e tentava esconder uma segunda vida. Seu futuro agora pertencia apenas a ela e ao seu filho. Ao voltar para casa, ela não esperou pelo momento certo. Ela imediatamente disse a Alessandro que sabia de tudo e que entre eles estava tudo acabado. A reação dele foi previsível. Primeiro ele tentou negar, depois começou a culpá-la por ter vasculhado a vida dele. Mas Giulia já não ouvia mais as desculpas. Ela lhe informou que estava indo para Nápoles e que não queria mais ter nada a ver com ele. Naquela noite, ela escreveu para a mãe e a irmã, contando sobre sua decisão. Elas a apoiaram e ofereceram ajuda. Giulia as tranquilizou, dizendo que primeiro resolveria as coisas em Milão e chegaria em alguns dias. Ela não sabia que aquela noite seria a última de sua vida. Após a conversa com Giulia, Alessandro percebeu que a situação estava saindo do seu controle. Tudo o que ele escondia agora veio à tona.
Giulia sabia a verdade, sabia sobre sua vida dupla, sabia que ele tentou enganá-la. Ela não acreditava mais nele e não queria ouvir. Ela tomou a decisão firme de ir embora e não permitia mais que ele a manipulasse. A tranquilidade dela deixava Alessandro furioso. Ele não conseguia entender como tinha chegado ao ponto de ser desmascarado e não poder fazer nada a respeito. Ele sentia que estava perdendo não só a influência sobre Giulia, mas também sua reputação. Se ela contasse isso para mais alguém, sua vida desmoronaria completamente. Naquele dia, a tensão entre eles chegou ao limite. Giulia ignorava todas as tentativas de Alessandro de conversar. Ela continuava a arrumar suas coisas sem demonstrar emoções. O silêncio dela só o deixava ainda mais irritado. Alessandro tentava convencê-la de que ela estava enganada, de que a amava, de que ela deveria reconsiderar sua decisão. Mas Giulia não reagia. Ele começou a elevar a voz tentando provocar qualquer tipo de reação, mas Giulia não discutia. Quando ele percebeu que a decisão dela era definitiva, foi tomado por uma raiva incontrolável. Ele pegou uma faca da bancada e, em um acesso de fúria, desferiu o primeiro golpe. Giulia não teve tempo de reagir. O golpe foi inesperado e preciso, mas isso não foi suficiente. Ele continuou a golpear, sem pensar nas consequências. O pânico e o medo de ser descoberto só o impulsionavam ainda mais. Ele não conseguia parar. 37 facadas. Alessandro olhava para o corpo caído no chão. Agora ele precisava se livrar das provas. Ele não podia deixar tudo daquele jeito. Ele sabia que o sangue deixava rastros. Ele entendia que não dava simplesmente para esconder o corpo. Ele começou a arrastá-lo para o banheiro. Lá, ele o cobriu com álcool e ateou fogo, esperando que isso ajudasse a esconder os vestígios do crime. Mas o fogo não deu conta do recado. As chamas apenas deixaram queimaduras, mas não destruíram o corpo. Alessandro sentiu pânico. Ele não sabia o que fazer a seguir. Ele trouxe panos, produtos de limpeza e começou a limpar o sangue, esfregar o chão, as paredes, os móveis. Ele lavava, esfregava, mas mesmo assim os vestígios permaneciam. O apartamento ainda parecia uma cena de crime. Alessandro percebeu que não conseguiria esconder completamente o que havia acontecido. Mas, apesar disso, ele tinha certeza de que conseguiria encontrar uma maneira de sair impune. Ele ainda não sabia que a polícia muito em breve conectaria todas as provas e provaria sua culpa. O primeiro passo do seu plano foi simular um desaparecimento. Ele decidiu criar a aparência de que Giulia havia saído de casa voluntariamente. Para isso, ele pegou o telefone dela e começou a enviar mensagens para a família e os amigos dela. Ele sabia que as pessoas próximas a ela ficariam preocupadas se ela desaparecesse de repente. Por isso, era necessário manter a ilusão de que Giulia simplesmente decidiu sumir por um tempo. Ele escreveu para a mãe dela dizendo que precisava ficar sozinha. A mensagem era curta e contida, para não levantar suspeitas. Depois, ele enviou algumas mensagens para a amiga de Giulia, explicando que ela tinha viajado, mas ainda não queria dizer para onde. Tudo isso ele fez contando que as pessoas ao redor ficariam com a impressão de que Giulia foi embora por vontade própria. No entanto, o plano dele não terminava aí. Alessandro entendia que, mais cedo ou mais tarde, alguém daria o alarme. Por isso, algumas horas após o assassinato, ele mesmo foi à polícia e comunicou o desaparecimento de Giulia. Ele disse que ela saiu de casa depois de uma briga e não voltou. A versão dele era simples. De manhã, ele saiu para o trabalho e, quando voltou, Giulia não estava lá. Ao mesmo tempo, ele acrescentou de propósito detalhes que deveriam parecer plausíveis. Ele disse que os pertences pessoais dela, o passaporte e o dinheiro desapareceram junto com ela, insinuando que ela poderia ter ido para outro lugar. Os investigadores o ouviam atentamente, mas mesmo naquela hora, seu comportamento já despertava suspeitas. Ele falava com confiança demais, como se já soubesse de antemão quais perguntas lhe fariam. Ao contrário dos parentes e amigos de Giulia, que estavam em pânico, ele mantinha a calma. Enquanto a polícia começava as buscas, Alessandro estava ocupado escondendo o corpo. Inicialmente, ele o deixou no banheiro, mas sabia que não poderia mantê-lo lá por muito tempo. Ele envolveu o corpo de Giulia em plástico e, à noite, o levou para a garagem. Nos dias seguintes, ele mudou o local de armazenamento várias vezes. O criminoso escondeu o corpo no porão da casa deles e depois o levou novamente para a garagem. Ele tentava descobrir como se livrar dele de uma vez por todas. Mas quanto mais Alessandro demorava, mais evidências deixava para trás. A polícia começou a verificar seu depoimento, entrevistar os vizinhos e procurar inconsistências.
Enquanto ele achava que controlava a situação, os investigadores já estavam em seu encalço. Depois que Alessandro comunicou o desaparecimento de Giulia, a polícia iniciou o procedimento padrão de busca. A primeira evidência séria foram vestígios de sangue encontrados no carro do homem. Apesar de todas as tentativas de limpar o carro, os métodos modernos de perícia permitiram identificar vestígios biológicos. Os policiais realizaram uma análise rápida e confirmaram que o sangue pertencia a Giulia. A segunda evidência foi encontrada no hall do prédio onde eles moravam. Na escada e no corredor ficaram vestígios de uma substância avermelhada, que a princípio parecia poeira ou manchas de algum líquido. No entanto, a análise química revelou que eram vestígios de sangue parcialmente removidos. A investigação também prestou atenção ao comportamento de Alessandro. Ao contrário da reação normal de uma pessoa cujo ente querido desapareceu, ele não demonstrava preocupação real. Ele não ligou para os parentes dela pedindo ajuda nas buscas, nem tomou iniciativa para divulgar informações. Ele se limitou a tomar medidas formais e padrão, o que parecia suspeito. Uma etapa importante da investigação foi a análise de seus dispositivos eletrônicos. Os peritos apreenderam seu telefone, computador e tablet. Os resultados da análise foram chocantes. Primeiro, os investigadores descobriram buscas que Alessandro havia feito meses antes do assassinato. Ele procurava informações sobre venenos, estudava os efeitos de diferentes toxinas e lia artigos sobre como envenenar uma pessoa sem ser notado. Além disso, o histórico do navegador registrava perguntas sobre por que certas substâncias tóxicas podem não agir como o esperado. A cada novo interrogatório, a polícia apresentava a Alessandro cada vez mais fatos dos quais ele não conseguia escapar. Eles lhe mostraram fotos de vestígios de sangue, exibiram as buscas feitas em seus dispositivos e trouxeram testemunhas que ouviram barulho e gritos em seu apartamento. O ponto crucial foi o estudo dos deslocamentos de Alessandro nos dias após o desaparecimento. As gravações das câmeras de segurança mostraram que, durante vários dias após o suposto sumiço, ele desceu repetidas vezes à garagem, levando sacolas e voltando de mãos vazias. Sob pressão das evidências, Alessandro começou a se contradizer em seus depoimentos. No final, ele cedeu e indicou o local onde escondeu o corpo. No dia 1º de junho de 2023, a polícia encontrou os restos mortais de Giulia em uma área coberta de vegetação, perto da cidade de Sinagu. A perícia revelou que tentaram queimar o corpo, mas o processo foi interrompido. Apesar das tentativas de ocultar os vestígios, os peritos conseguiram determinar as causas da morte e reunir provas que confirmavam sua culpa. Após a prisão de Alessandro, investigadores e especialistas tentaram entender sua personalidade. Ele foi submetido a uma avaliação psicológica cujos resultados confirmaram suas tendências psicopáticas. Os psiquiatras forenses concluíram que ele apresenta traços marcantes de transtorno de personalidade narcisista. Ele não demonstrava arrependimento pelo que havia feito, e seu comportamento durante os interrogatórios e no tribunal revelava um profundo egocentrismo e ausência de empatia. Alessandro via as pessoas ao seu redor exclusivamente sob a ótica de seus próprios interesses, sem reconhecer as emoções e sentimentos alheios. Suas ações eram voltadas apenas para preservar sua reputação e manter o controle da situação. Qualquer perda de poder sobre os outros despertava nele agressividade. No tribunal, ele tentou demonstrar arrependimento, mas suas palavras não sensibilizaram nem os familiares da vítima, nem a sociedade. Ele dizia que não entendia como pôde fazer aquilo. Afirmava que foi um impulso, que ele mesmo não tinha consciência do que estava fazendo. No entanto, os promotores apresentaram ao tribunal toda a base de provas. Suas pesquisas sobre venenos, tentativas de envenenamento, falsificação do teste de DNA e uma falsa denúncia à polícia. Todos esses fatos comprovavam que o crime foi premeditado. Após a prisão e a exposição de Alessandro, Allegra colaborou com a investigação. Ela forneceu à polícia toda a troca de mensagens com ele, na qual ficava provado que ele mentia tanto para ela quanto para Giulia, além de ter prestado depoimento sobre o teste de DNA falsificado e suas tentativas de manipulá-la. No tribunal, Allegra compareceu como testemunha. Os promotores a convocaram para confirmar pontos-chave, como Alessandro escondia sua vida dupla, como ele mentiu sobre a gravidez de Giulia e quais desculpas inventava quando a verdade começou a vir à tona.
Segundo testemunhas, Allegra parecia abalada na sala do tribunal. Ela sabia que, se não fosse pela descoberta acidental das fotos no telefone de Alessandro, a verdade poderia ter vindo à tona tarde demais. Durante as audiências, ela falou sobre o sentimento de culpa em relação a Giulia, embora soubesse que também havia sido vítima do engano. Após o processo, ela recusou falar com jornalistas, evitou a exposição pública e tentou se distanciar da tragédia. Segundo algumas informações, após o julgamento ela deixou Milão e se mudou para outra cidade para recomeçar a vida, longe das lembranças ligadas a esse caso. O tribunal considerou Alessandro culpado de homicídio doloso com circunstâncias agravantes. Entre essas circunstâncias foram incluídas a crueldade do crime, o fato de prolongados maus-tratos à vítima e as tentativas deliberadas de ocultar provas. Ele foi condenado à prisão perpétua. O juiz, em sua declaração final, destacou que crimes desse tipo não podem ser justificados por um estado de afeto ou perda momentânea de controle, pois as ações do criminoso ao longo de vários meses comprovavam sua intenção de se livrar de Giulia.